Aqui temos a imagem da nossa caatinga, né? É uma visão da caatinga em período de estiagem. A palavra caatinga no idioma tupi, ela significa mata branca. Esse aí é um período de seca em que se prolonga por 9 meses. Grande parte da vegetação com aspecto esbranquiçado nessa imagem por causa da perda das folhas das plantas. Temos os períodos das chuvas, onde tudo se transforma e as plantas voltam a brotar e produzir folhas e flores. De forma geral, o solo da caatinga é rico em minerais, mas pobre em matérias orgânicas, pois a ação dos seres decompositores é prejudicada pelo calor e luminosidade que são intensos durante todo o ano nessa região. A superfície do solo geralmente apresenta fragmentos de rochas, o que lhe confere um aspecto pegajoso. Portanto, esse bioma, a vegetação da caatinga é extremamente diversificada, proporcionando a ocorrência de espécies adaptadas às condições ambientes, que no caso, essas condições ambientes, ela está relacionada ao solo e clima. As espécies arbustivas apresentam folhas pequenas ou modificadas em espinhos, outras com raízes superficiais para absorver o máximo de água pluviais para que possa resistir os períodos secos que a região Nordeste apresenta. Algumas das espécies nativas da caatinga são barriguda, também conhecida como barrigudeira, a amburana, aroeira, umbu, baurana, maniçoba, mancambira, mandacaru e juazeiros, e também os chamados cactos. A caatinga, onde os rios são intermitentes, ocorre apenas durante o período de chuvas, tendo seus cursos interrompidos durante a estação seca. O escoamento superficial é intenso, pois os solos são rasos e situados acima de lajedos cristalinos. Após as chuvas, as plantas florescem e os animais se reproduzem, deixando descendentes que já possuem adaptações para suportar o longo período de seca seguinte. Mesmo durante a seca, a vida animal também é rica e diversificada. Ou seja, os animais que pertencem a essa região, eles já são adaptados a sobreviver nesse período de seca. Espalhados pela caatinga, existem regiões úmidas e de solo fértil chamados de brejos. A floresta de cocais, né, nós temos também os babaçuais, que se localizam-se em certas áreas dos estados do Maranhão, Piauí e Rio Grande do Norte. Temos aqui uma planta típica, que é o babaçu, muito bonita. Por sinal, a floresta de babaçu, ela é economicamente importante. As sementes da palmeira extrai-se o óleo. As folhas são utilizadas para a cobertura de casas e para a fabricação de utensílios, né, domésticos. Pantanal. A planície do Pantanal é considerada a maior área úmida contínua do mundo, formada por uma grande bacia sedimentar. Sua altitude varia de 75 a 100 metros acima do nível do mar.
Esse bioma ele engloba os estados do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul e ainda uma pequena parte do território da Bolívia e Paraguai. A planície do Pantanal se insere na chamada bacia hidrográfica do Alto Paraguai, formadas por tributários do Rio Paraguai, provenientes das cabeceiras do Planalto Central do Brasil. Então podemos ver que todas essas áreas referidas ao Pantanal, elas são bastante alagadas e úmidas. Porém, o clima da região ele é tropical semiúmido. E aí temos também os índices pluviométricos, em média gira em torno de 1.500 média ano, né? Onde as chuvas se concentram por período do verão. Essa temperatura média anual ela vai variar, não vai permanecer sempre a mesma não, ela sempre varia no inverno devido às massas polares que penetram pelos vales dos sistemas do Paraná e do Paraguai. As maiores temperaturas são acima de 40 graus Celsius, são registradas nos arredores da cidade de Cuiabá. Porém, o clima da região ele é tropical semiúmido e aí temos também os índices pluviométricos, em média gira em torno de 1.500 média ano, né? Onde as chuvas se concentram por período do verão. Essa temperatura média anual ela vai variar, não vai permanecer sempre a mesma não, ela sempre varia no inverno devido às massas polares que penetram pelos vales dos sistemas do Paraná e do Paraguai. As maiores temperaturas são acima de 40 graus Celsius, são registradas nos arredores da cidade de Cuiabá. Então, o Pantanal ele é considerado o Patrimônio Nacional pela Constituição Federal de 1988 e mais recente intitulado Patrimônio da Humanidade ou Reserva Biosfera pelas Nações Unidas. Essa fauna ela é bastante rica e diversificada, porém com muitas espécies ameaçadas de extinção. Abriga uma das mais ricas reservas de vida selvagem do mundo em alguns locais mais elevados onde o solo não retém água. Essa vegetação ela apresenta uma vegetação típica parecida com a vegetação do Nordeste, a caatinga, pois apresenta cactos, entre outros. Nas áreas que são inundadas durante as cheias anuais, que crescem as gramíneas, formando as pastagens, né, naturais desse bioma, o Pantanal. Temos aqui a Mata Atlântica, uma das matas mais diversificadas de todos os biomas. A Floresta Atlântica ou Mata Atlântica, como queiram chamar, ela tem uma cobertura florestal encontrada principalmente em regiões montanhosas de clima quente e úmido da costa atlântica. Esse ecossistema ele é composto por uma grande variedade de ambientes, indo do litoral do topo da Serra do Mar e desde o sul ao nordeste do país, como floresta densa, mata encosta, floresta estacional, matas de interior, florestas ombrófilas mistas ou mata de araucária, restinga, mangue, praia e dunas. Então ela é bem composta. Existe aí uma composição de vários tipos de variedades de ambiente, onde essas características ambientais ela ocorrem sobre solos pobres e rasos em relevo acidentado,
Desta forma, a manutenção da floresta se dá sobretudo pelo processo de ciclagem ou materiais orgânicos num processo de autossustentação. Então aí existe um processo no qual essa floresta ela se mantém da forma que ela é por causa desses materiais orgânicos que são constituídos por essa floresta. E a fauna da floresta amazônica é uma das mais ricas e diversificadas de espécies. Entretanto, as 5 regiões do mundo com maior número de espécies endêmicas. Quando eu falo endêmicas, então extintas, né? Aonde só vai ter essas espécies na região da floresta amazônica e outras não irão ser encontradas. Então apresenta uma das mais elevadas riquezas, que são as aves do planeta. Com a possibilidade de existirem diversas espécies desconhecidas, os mamíferos são os componentes que mais sofreram com os vastos desmatamento e a caça, a pura irresponsabilidade humana, que ainda não aprendeu a amar o nosso planeta Terra como deveria amar, que quem ama respeita. Possui o alto grau de endemismo devido ao processo de evolução das espécies em áreas isoladas das demais bacias hidrográficas brasileiras, né? Então, tem uma das maiores bacias hidrográficas, né, do nosso país. Então, nós temos aqui as quantidades de mamíferos, um mais lindo que outros, né? Temos aqui as quantidades de aves existentes na Mata Atlântica, de mamíferos, de anfíbios, de répteis e peixes. Então, a Mata Atlântica é a mais completa de todos os biomas, quando se fala de espécies nativas e seres vivos. Atualmente, os principais fatores de degradação da Mata Atlântica são o crescimento urbano e o consumo desordenado de seus recursos naturais. Esse bioma possui aí uma grande importância social, econômica e ambiental para o país. Porém, resta só 8% da cobertura original. O restante ela já foi modificada novamente pelo homem. A mãozinha humana é a mão mais destruidora das florestas existentes nos biomas brasileiros. Então é necessário que sejam adotadas medidas eficientes para a conservação e recuperação e o efetivo incentivo do seu uso sustentável. Então o homem ele tem que aprender a respeitar, não causar o desmatamento, tocar fogo nas matas, né, para tornar os biomas pobres em recursos naturais e também a respeito dos mamíferos, das aves, dos anfíbios, dos répteis, né, que acabam sendo erradicados por irresponsabilidade humana. Então, temos aqui também o campo suíno, né, no Brasil, onde no sul do país a vegetação ela é composta por esses campos limpos, as chamadas estepes úmidas. Entre o Rio Grande do Sul e Santa Catarina, esses campos eles são formados por gramíneas, que estende por uma região de mais de 200 mil quilômetros, que vai além de fronteiras. Ele vai do Uruguai e a Argentina. Porém, a precipitação anual de 1.200 média ano, com chuvas, né, concentradas nos meses de inverno, e o clima dessa região é úmido.
A vegetação predominante, caracterizada, né, no bioma dos campos, são as herbáceas, com alturas que variam de 10 a 50 centímetros, então são árvores pequenas. Pampas ou campos sulinos é um dos ecossistemas mais ricos em relação à biodiversidade de espécies e animais, contando com espécies endêmicas, raras, ameaçadas de extinção, espécies migratórias, sinergéticas e de interesse econômico. Quando eu falo de interesse econômico, eu estou me referindo àqueles animais nos quais os homens pegam né, esses animais e fazem o tráfico. Nós temos 3 tráficos centralizados e maiores no Brasil, né? Onde um é o tráfico de drogas e o outro o tráfico de armas, e nós temos aqui o segundo maior tráfico, aonde está sendo classificado, que é o tráfico de animais. Então, as principais espécies, elas acabam entrando em ameaça total de extinção por irresponsabilidade humana, onde nós temos já muitas espécies dessas, como a onça-pintada, jaguaritirica, macaco-mono, macaco-prego, guariba, mico-leão-dourado, a preguiça de coleira, entre outros, né? Nós temos já bastantes animais que estão entrando aí no processo de extinção, justamente porque o homem, ele faz do uso inadequado, né? Então o homem passa a traficar, né, esses animais, e isso é errado, né? Nós sabemos que é errado, que nós não podemos fazermos isso. Extinção. Temos aqui, ó, que imagem mais lindas dos estatuários do manguezal, que encontra-se água doce dos rios de Iá e também das águas salgadas do mar, apresentando o que a gente chama de água salobra, onde o manguezal e a vegetação desse ambiente, ou seja, das vases estatuárias, onde o solo são um acúmulo de sedimentos e de nutrientes, ambiente pobre, né? Esses ambientes aqui, eles são pobres em oxigênio. Característica, né? Onde fica caracterizado, fica marcado nesses ecossistemas, é o cheiro forte, originário da produção de gás sulfúrico por bactérias anaeróbias que decompõem o material orgânico. Por isso que nesses lugares encontra-se aí um cheiro bastante de bichos podres, justamente por falta da oxigenação. Estende-se do Nordeste até o litoral catarinense e é formada por plantas com raízes respiratórias que se desenvolvem no solo lodoso e salgado. Tratando-se de um ecossistema sujeito a constantes inundações com águas salobras, o solo ele é muito estável. A maior parte da vegetação ela é constituída por apenas algumas espécies de árvores altamente adaptadas. Então, as raízes dessas árvores, elas são denominadas esporas, que saem do caule a diferentes alturas, que ajudam na fixação, passando por extensões verticais das raízes dotadas de poros, né, que são mais adaptadas a esse tipo de solo, e dá-se o estatuário, que é o berço chamado, né, da vida marinha. Por essas espécies a utilizam para a reprodução, ou seja, esses ambientes aí, eles são muito propícios no processo de reprodução das espécies. A floresta do Araçá situa-se em certas regiões do estado, né? Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e São Paulo. Aí nós temos aí os índices
pluviométricos, que são em torno de 1.400 média anuais, outros, a floresta do Araquém. Então, esse extrato, né, herbáceo das vegetações rasteiras epífitas, como orquídeas e bromédias, entre outras. Então, aqui fica o nosso muito obrigada. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Então, vamos amar e respeitar cada dia mais o nosso planeta Terra e principalmente a natureza. Obrigada.